Provavelmente você já tem familiaridade com a noção de par ordenado de números. O par ordenado formado pelos números x1 e x2 nesta ordem é denotado por, abre parênteses, x1, vírgula, x2, fecha parênteses. Você já deve ter visto essa notação aqui nos seus estudos em matemática, em particular quando estudou plano cartesiano. Num plano cartesiano, os pontos são representados por pares ordenados de números reais, como este aqui. Dizemos que x1 é a primeira componente e x2 é a segunda componente do par ordenado x1, x2, ou seja, o número que aparece primeiro é chamado de primeira componente e o número que aparece na segunda posição é chamado de segunda componente. Também existe o termo coordenada para designar cada um desses números que aparecem dentro do par ordenado. Mas por enquanto a gente vai evitar usar essa palavra coordenada aqui. Tá? Ela será usada quando a gente for relacionar pares ordenados com sistemas de coordenadas. Por enquanto não é nosso objetivo. Então a gente vai chamar o primeiro número num par ordenado de primeira componente e o segundo número de segunda componente. Para essa terminologia fazer sentido, é claro que você precisa saber quem é o primeiro e quem é o segundo. E você só consegue saber isso se ficar estabelecido que a ordem importa. E de fato o nome é par ordenado porque a ordem importa. A ordem dos números que aparecem dentro de cada par ordenado é importante. Portanto, em geral, o par ordenado x1, x2 não precisa ser igual ao par ordenado x2, x1. Se x1 for igual a x2, esses pares ordenados serão iguais. Mas, em geral, isso não é verdade. Quando a gente diz que, em geral, não é verdade, é porque isso não tem a obrigação de ser verdade. Em alguns casos, pode ser que não seja verdade. Na verdade, dois pares ordenados são iguais se e somente se possuem todas as componentes correspondentes iguais. O que é que são componentes correspondentes? São componentes que estão nas mesmas posições. Ou seja, considere aqui dois pares ordenados, x1, x2 e y1, y2. Eu posso dizer que x1 e y1 são componentes correspondentes nessa igualdade de pares ordenados aqui, porque cada uma delas está na primeira posição do seu respectivo par ordenado. Ao mesmo tempo, x2 e y2 são também componentes correspondentes aqui, porque cada uma delas aparece na segunda posição do seu respectivo par ordenado. Quando é que dois pares ordenados são iguais? Dois pares ordenados são iguais se e somente se você tem as componentes correspondentes iguais. Portanto, o par x1, x2 é igual ao par y1, y2 se somente se essas duas coisas acontecem aqui. x1 é igual a y1 e x2 é igual a y2. Se uma dessas duas condições aqui falhar, então isso nos diz que a igualdade aqui entre os pares ordenados é falsa. Mas, por outro lado, se ambas as condições aqui forem verdadeiras, então a igualdade entre os pares ordenados x1, x2, y1, y2 é verdadeira. Podemos falar de pares ordenados de qualquer tipo de coisas, não só de números. As componentes de um par ordenado podem ser conjuntos, funções, outros pares ordenados, etc. E para todo tipo de par ordenado vale essa regra aqui, 1.1, que nos diz quando é que dois pares ordenados são iguais. Eu comecei falando de pares ordenados de números apenas porque esta é uma noção com a qual você já deve ter tido algum contato. Mas daqui por diante, nós vamos falar também de pares ordenados cujas componentes são coisas além de números. Podem ser, inclusive, outros pares ordenados e outras estruturas que a gente vai estudar mais adiante. Exemplo 1.1. Determine x e y números reais tais que o par ordenado 2x mais 1, 4, é igual ao par ordenado 1, 3y mais 1. Veja, nesse ponto é importante ter cuidado em entender a notação de par ordenado, que envolve uma vírgula para separar as componentes do par ordenado.
Uma possível confusão que pode ser gerada neste momento para alguém que está acostumado a usar vírgula para escrever representações decimais de números é olhar para isso aqui, ó, e ver aqui o número 1,4. Não existe aí o número 1,4. Na verdade, o que existe são duas componentes de um par ordenado. A componente 2x mais 1, que é a primeira, e a componente 4, que é a segunda. Inclusive tem um espaço aqui, ó, depois da vírgula, exatamente para evitar esse tipo de confusão, para você não olhar para esse 1,4 como sendo o número 1,4. Na verdade, são duas coisas aqui que estão separadas pela vírgula, né? 2x mais 1 e 4. São duas componentes desse par ordenado aí. E do outro lado a gente tem duas componentes também. Componente 1 na primeira posição e componente 3y mais 1 na segunda posição. Então daqui para frente, ó, cuidado com esse costume de pensar na vírgula como sendo aquela vírgula flutuante da representação decimal de números reais. Inclusive, não é muito comum no ensino superior, em matemática, a gente usar representações decimais de números reais. Por exemplo, 0,3, o número 0,3. A gente não escreve assim, a gente escreve 3 sobre 10, certo? É muito mais comum a notação de fração do que a notação de representação decimal com vírgula flutuante, certo? Então, vocês têm que se acostumar com isso a partir de agora. Usar mais fração, usar mais notação de raiz quadrada, sem buscar uma aproximação decimal para raiz quadrada, quando ela não for exata. Por exemplo, raiz de 2. Muita gente está acostumado, né, a usar a aproximação 1,4, 1,42, 41, sei lá, para raiz de 2. Não, raiz de 2 é raiz de 2. 1,4 é uma aproximação, mas a gente não está interessado em aproximação. Na física é até mais comum esse tipo de coisa. Tudo lá é aproximado, porque a física é uma ciência em parte empírica e, portanto, está sujeita a erros de medição, né? Mas na matemática não tem isso, tá? A gente não está interessado em aproximação. Números muito próximos para a gente na matemática são números distintos. Ah, mas são muito próximos. Muito próximo é relativo. E na matemática não existe relativo. É tudo absoluto, certo? Então, a partir de agora, procurem usar a notação correta dos números sem recorrer a aproximações e evitando ao máximo usar notação de vírgula flutuante. Na medida que você perder esse costume de ficar sempre querendo escrever a representação decimal de um número, mesmo que seja aproximada, você já vai ter mais facilidade em olhar para essas vírgulas aqui da notação de par ordenado e não confundir. Não ficar correndo risco de enxergar número decimal aí com vírgula flutuante, que não existe aí, tá? Então, o que é que eu quero saber aqui? Eu quero saber quem são x e y que fazem com que essa igualdade entre pares ordenados seja verdadeira. Bom, o que é que significa dizer que esses pares ordenados são iguais? A gente acabou de ver o critério de igualdade de pares ordenados, que nos diz como interpretar essa igualdade que você está vendo aqui. A igualdade 2x mais 1, 4, igual a 1, 3y mais 1, ocorre se somente se o quê? Se somente se as componentes correspondentes nesses pares ordenados aqui forem iguais. Isso significa o quê? Esta igualdade entre pares ordenados é verdadeira se e somente se duas coisas acontecem, que são 2x mais 1 igual a 1. Estou pensando aqui, ó, em igualar esse cara com esse. E a segunda condição é 3y mais 1 igual a 4. Agora eu estou pensando em pegar esse 4 aqui e igualar a 3y mais 1. Então, eu vou agora analisar essas duas equações, porque os pares ordenados são iguais se somente se essas duas igualdades aqui são verdadeiras. O que é que significa dizer que 2x mais 1 é igual a 1? Quanto vale x, supondo que 2x mais 1 seja 1? É fácil resolver isso aí, você vai chegar no valor x igual a 0. Da mesma forma, 3y mais 1 igual a 4 equivale a y igual a 1. Então, por um lado, a igualdade entre pares ordenados que a gente tem aqui equivale a estas duas igualdades juntas.
E cada uma dessas igualdades aqui equivale a uma dessas outras igualdades aqui. Agora eu posso dizer que os pares ordenados dados no exemplo são iguais se e somente se x é igual a 0 e y é igual a 1. Então essa é a resposta. Triplas ordenadas. Se acrescentarmos uma terceira componente, digamos x3, a um par ordenado x1, x2, obtemos o que chamamos de tripla ordenada x1, x2, x3. O que é uma tripla ordenada? São três coisas em ordem. Você tem uma primeira coisa, x1, uma segunda coisa, x2, e uma terceira coisa, x3. A ordem é importante aí. A tripla x2, x1, x3 é diferente da tripla x1, x2, x3 em geral. Pode ser que seja igual, mas em geral é diferente. Ou seja, qualquer mudança de ordem aí desses elementos que estão entre parênteses pode gerar uma outra tripla ordenada. E o critério para a gente saber quando duas triplas ordenadas são iguais é análogo àquele que a gente acabou de ver para igualdade entre pares ordenados. Como é que é esse critério? Duas triplas ordenadas são iguais se e somente se possuem todas as componentes correspondentes iguais. Ou seja, se eu tenho aqui duas triplas ordenadas x1, x2, x3 e y1, y2 e y3. Elas são iguais se e somente se as componentes correspondentes nessa igualdade aqui são iguais. Quem são as componentes correspondentes? x1 e y1 são correspondentes. x2 e y2 são correspondentes. x3 e y3 são correspondentes. O que é que significa dizer que todas as componentes correspondentes nessas duas triplas ordenadas aqui são iguais? Significa dizer que x1 é igual a y1, aqui ó, x1, y1, x2 é igual a y2 e x3 é igual a y3. Se essas três condições ocorrem simultaneamente, eu posso dizer que essas duas triplas ordenadas são iguais. Caso contrário, se uma dessas três condições falha, então as triplas ordenadas mostradas aqui não são iguais. Além disso, uma tripla ordenada não pode ser igual a um par ordenado. Tem uma quase exceção aqui, que depois eu vou explicar, mas por enquanto não precisa se preocupar com isso. Então a gente já sabe quando é que dois pares ordenados são iguais, a gente já sabe também quando duas triplas ordenadas são iguais, e além disso, um par ordenado nunca pode ser igual a uma tripla ordenada nunca pode ser igual a um par ordenado. Exemplo, temos aqui uma tripla ordenada, 2, 1, menos 3. Quem é a primeira componente dessa tripla ordenada? É o número 2, que é o primeiro aqui, da esquerda para a direita. Quem é a segunda componente? É o número 1. Quem é a terceira componente? É o número menos 3. Nessas duas triplas ordenadas aqui, ó, quais são os valores de x e y para que elas sejam iguais? Se elas são iguais, então isso significa o quê? Que 2x² é igual a 2, 3y mais 1 é igual a 1, e z é igual a menos 3. Acabei de achar o valor de z. Ó. Z é igual a menos 3. Além disso, como 3y mais 1 é igual a 1, então é claro que y é 0. E também 2x² é igual a 2, então x² é igual a 1. Isso implica que x é quanto? X é igual a 1, pode ser, mas x pode ser igual a menos 1 também, né? Quando a gente diz que 2x² é igual a 2, a gente está dizendo que x² é igual a 1, mas essa igualdade x² igual a 1 tem duas soluções. X é igual a menos 1 ou x é igual a 1. Então a condição aqui para que essas duas triplas ordenadas sejam iguais é que x seja igual a mais ou menos 1, y seja 0 e z seja menos 3, tá?
Essas três condições aqui têm que ocorrer simultaneamente para que essas duas triplas ordenadas sejam iguais. Considere agora as triplas ordenadas 2, 1, menos 3 e 1, 2, menos 3. Elas são diferentes, porque apesar de você ter aí os mesmos números, que são 1, 2 e menos 3, eles estão aparecendo em ordens diferentes. Na primeira tripla ordenada, o 2 vem antes do 1, e na segunda tripla ordenada, é o 1 que vem antes do 2. Então, só por conta dessa mudança de ordem, essas duas triplas ordenadas são diferentes. Reforçando mais uma vez que em triplas ordenadas, a ordem das componentes é importante. Além de ser importante a ordem das componentes, também não podem ser descartadas repetições dessas componentes. Por exemplo, considere a tripla ordenada 1, 2, 2. Você tem aqui o número 2 repetido. Já que esse segundo 2 é uma repetição do primeiro, será que eu posso descartar esse segundo 2? Em outras palavras, eu estou perguntando se a tripla ordenada 1, 2, 2 é igual ao par ordenado 1, 2. É igual? Afinal de contas, veja aqui que eu tenho os mesmos números, que são 1 e 2, e na mesma ordem, né? No par ordenado aqui você tem 1 antes do 2, e na tripla ordenada você também tem 1 antes do 2. Então qual é a diferença? Você já deve ter estudado conjuntos, e em conjuntos, repetições de elementos podem ser descartadas. Aí é importante notar essa diferença entre conjuntos e pares ordenados, e entre conjuntos e triplas ordenadas. Eu vou fazer a comparação aqui das duas coisas, tá? A gente está vendo duas observações sobre pares ordenados e triplas ordenadas, que são: a ordem dos elementos é importante e repetições de elementos não podem ser descartados. Isso para pares ordenados e triplas ordenadas. Agora vamos comparar com conjuntos. Os conjuntos 2, 1, menos 3 e 1, 2, menos 3 são iguais. Você tem aqui os mesmos números em ordens diferentes. Só que eu não estou falando mais de triplas ordenadas. Veja a notação aqui do conjunto, ó, que é o quê? Chaves, né? Abre chave, fecha chave. Então são dois conjuntos. Em conjuntos, a ordem dos elementos não importa. Então 2, 1, menos 3 é a mesma coisa que 1, 2, menos 3. Portanto, esses dois conjuntos são iguais. E em conjuntos, repetições de elementos podem ser descartadas. Então, no conjunto 1, 2, 2, você tem aqui o 2 repetido, né? Eu posso simplesmente descartar essa repetição aqui e ficar com os números 1 e 2 sem repetição, que seria o quê? Esse conjunto, 1, 2. Então, esses dois conjuntos aqui são iguais. Em conjuntos, a única coisa que importa é quais são os elementos de cada conjunto. Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, não importando a ordem e não importando repetições, então eles são o mesmo conjunto. Mas não confunda estas regras de conjuntos com as regras que a gente está estudando agora de pares ordenados e triplas ordenadas. Acrescentando mais componentes a uma tripla ordenada x1, x2, x3, podemos formar quádruplas ordenadas, que são o quê? 4 coisas em ordem, digamos x1, x2, x3, x4. Isso aqui é uma quádrupla ordenada. Também podemos formar quíntuplas ordenadas, que são 5 coisas ordenadas. Você tem uma primeira coisa, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Novamente, a gente chama essas coisas de componentes, né? Primeira componente, segunda componente, terceira componente, quarta componente, quinta componente. Em conjuntos, a gente não fala componentes, a gente fala elementos. Mas em se tratando de pares ordenados, triplas ordenadas, quádruplas ordenadas e assim por diante, a gente fala componentes e não elementos. Sextuplas ordenadas são 6 componentes em ordem, etc. Então, todas essas coisas podem ser chamadas de listas ordenadas, tá? Pares ordenados, triplas ordenadas, quádruplas ordenadas, etc. são exemplos de listas ordenadas. Chamamos de n-upla ordenada
uma lista ordenada com n posições, ou seja, com n componentes. Então, pares ordenados são 2 uplas ordenadas. Triplas ordenadas são 3 uplas ordenadas. Quádruplas ordenadas são 4 uplas ordenadas. É apenas uma maneira de generalizar. Se você tiver uma lista ordenada com n componentes, como é que você vai chamar isso? Os matemáticos inventaram o nome n-upla, que é como se fosse uma generalização de quadrupla. Né? Quadrupla é quando você tem 4 componentes. Né? Quádrupla, certo? Aí quádrupla, o nome quádrupla é como se fosse a junção de 4 com upla. Né? A terminação é upla e o início vem do 4. Aí os matemáticos acharam conveniente chamar uma lista de n componentes de n-upla ordenada. N-upla ordenada é uma lista com n componentes ou com n posições. Né? São n coisas ordenadas. Quíntuplas ordenadas são 5 uplas ordenadas. Sextuplas ordenadas são 6 uplas ordenadas. Tá? É claro que para esses casos aqui a gente vai preferir falar pares, triplas, quádruplas. A gente não fala 2 uplas. A gente não fala 3 uplas. Mas eu estou explicando isso aqui para você entender qual é a lógica do nome n-upla. Porque às vezes a gente não vai saber qual é o n. Certo? Uma lista com 43 coisas ordenadas seria o quê? Seria uma 43 upla. Existe algum outro nome além de 43 upla? Eu acho que não, né? Bom,